Graça e paz no nome do nosso bendito Salvador. Amém. Já vimos o período da conquista, falamos também sobre o período de juízes, Reino Unido e Reino Dividido. Segue-se o Reino Solitário. O Reino Solitário é este em que apenas Judá ficou. Um reino onde a retidão estava fraca e a idolatria muito forte. A reforma de Josias, apesar de ter sido boa, não transformou o povo segundo profetizou, segundo denunciou o profeta Jeremias. A esperança de Jeremias estava num dia em que Deus trocaria o coração de pedra daquele povo pelo coração de carne, um coração espiritual. Josias conseguiu adiar o cativeiro por mais uma geração, mas não conseguiu, infelizmente, evitá-lo. A profecia de Jeremias cumpriu-se 3 anos depois da morte do próprio Josias, conforme vimos nas últimas linhas da nossa lição anterior. Aí teve o início do cativeiro babilônico, que ocorreu em 3 fases, como veremos a seguir. A primeira fase do cativeiro, que foi dentro dos próximos 3 anos, depois da morte de Josias, ocorreu quando Babilônia atacou o Reino do Sul, que estava debaixo do poder egípcio. O rei que estava a reinar no sul chamava-se Eliaquim, que é o segundo filho de Josias. Mas ele foi trocado o nome, passou a se chamar Joaquim. Faraó, que dominava, colonizava Judá, trocou o nome de Eliaquim, segundo filho de Josias, para Joaquim, em demonstração do seu poder de subjugação. Permaneceu em Judá sob condição de pagar tributo e prestar lealdade à Babilônia. Eles só não levaram Eliaquim para que Eliaquim continuasse a ser um instrumento de extorsão, de exploração do povo a favor da Babilônia. Foi desse modo que ocorreu o primeiro cativeiro com a duração de 70 anos. A segunda fase seguiu-se depois. Durante os 3 anos, Eliaquim aceitou os termos da servidão, mas depois se rebelou, recusando a pagar os impostos. Joaquim, filho de Eliaquim, teve que pagar pela teimosia de seu pai. Quando Joaquim ele assumiu o trono, reinou apenas 3 meses e 10 dias. Novamente, Jerusalém foi tomada. Naquela ocasião, o profeta Ezequiel e todos os principais homens de Judá foram levados presos à Babilônia. A terceira fase dos cativos nos informa que Zedequias, terceiro filho de Josias, foi nomeado rei pelo governo da Babilônia. Ele reinou 11 anos antes de tentar rebelião, que resultou num fracasso total. Quando o profeta Jeremias advertiu que assim seria, Zedequias lançou o profeta Jeremias numa prisão. Zedequias tentou uma aliança com o Egito para se livrar da Babilônia, mas não deu certo, e Jerusalém foi pela 3ª vez arrasada. O templo ficou em ruínas e quase todos os judeus foram levados para a escravidão. Deixaram apenas pessoas muito pobres na cidade, que eram mulheres e crianças. E Jeremias também nem foi digno de ser levado ao exílio. Desse modo, ocorreu a deportação para Babilônia.